Ora, boa noite. Novas mortes por cólera. A doença matou mais 8 pessoas nas últimas 24 horas. Vaticano, expectativas em torno da eleição do novo Papa. Cardeais estão reunidos em conclave. Recrédito recuperou 31,19 mil milhões de kwanzas no crédito mal parado em 2024. Ainda nesta edição, emoções da final da Taça de Angola em basquetebol feminino entre o Interclube e as Formigas do Cazengo. Hoje é quarta-feira, 7 de maio, o Girassol Jornal está no ar. Ora, boa noite. O novo líder da Igreja Católica pode ser conhecido a qualquer momento. Teve início nesta quarta-feira no Vaticano o conclave de eleição que vai determinar quem será o sucessor de Francisco. O mundo católico pode não mais estar muito longe de conhecer o seu novo líder. Afinal, desde as 15h30 de hoje, 1 hora a mais em Angola, os cardeais reuniram-se na Capela Sistina para dar início ao processo de votação para a escolha do sucessor do Papa Francisco. Atualmente, o mundo tem 252 cardeais. Entretanto, apenas 133 têm direito de voto, por terem menos de 80 anos. Na Capela Sistina, 133 cardeais, entre estes, todos papáveis, ou seja, elegíveis. No conclave estão 52 cardeais da Europa, 23 da Ásia, 20 da América do Norte, 17 da América do Sul, igualmente 17 de África e 4 da Oceania. Entre os conservadores e progressistas, alguns dos 133 cardeais são apontados como os mais cotados para ser o 267º Sumo Pontífice da Igreja Católica, como são os casos dos cardeais Pietro Parolin, de 70 anos, da Itália, Luís Antônio Tagle, 68 anos, das Filipinas, Fridolin Ambongo Bessungo, de 65 anos, da República Democrática do Congo, Peter Turkson, de 76 anos, do Ghana, Peter Erdo, de 72 anos, da Hungria, Angelo Scola, de 83 anos, de Itália, Reinhard Marx, 71 anos, da Alemanha, Mark Wallet, 80 anos, do Canadá, Robert Prevost, 69 anos, Estados Unidos da América, Robert Sara, 80 anos, da Guiné, Pier Battista Pizzaballa, de 60 anos, de Itália, Michael Czern, de 79 anos, do Canadá, Matteo Maria Zuppi, 69 anos, de Itália, Jean-Marc Aveline, 66 anos, de França, Raymond Burke, 76 anos, Estados Unidos da América, Daniel Fernando Stula, 61 anos, Uruguai, e Stefan Brislin, 68 anos, da África do Sul. Para ser eleito, o cardeal favorito entre os seus homólogos precisaria de 89 votos. Antes do arranque do conclave, no período matinal, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, acolheu a missa Pro Eligendo Romano Pontífice, um momento de preparação espiritual para o colégio cardinalício. A missa foi presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, que na sua mensagem falou da necessidade da eleição de um Papa, de que a Igreja e a humanidade precisam, num momento tão complexo para a história do mundo. Antes das 17 horas, hora de Angola, foram encerradas as portas da Capela Sistina, depois dos cardeais terem feito o juramento. E então começou o conclave. Fiéis católicos em Angola mostram-se ansiosos e expectantes em torno do conclave que vai eleger o novo líder da Igreja. Esperam que o próximo Papa continue com o legado deixado por Francisco e visite mais países do continente africano. Encerrado o período de luto pela morte do Papa Francisco, deu-se início à escolha do futuro líder da Igreja Católica, processo que reuniu cardeais de todos os locais do mundo, a Capela Sistina, espaço histórico que acolhe conclaves desde 1492. O resultado deste conclave foi esperado um pouco por todo o mundo, numa votação com maior número de cardeais eleitores. Em Angola não é diferente. Alguns fiéis, como é o caso de Edith Cristóvão, esperam que o novo líder católico continue a preservar a paz. Cada um traz o seu legado, mas nunca devemos abrir mão daquilo que é muito importante para o mundo, a paz. A paz é muito importante entre os povos, e principalmente na África. E agora, mais do que nunca, na Ucrânia temos o problema da guerra, então seria bom que ele desse continuidade também a esse processo da paz. Então estamos a esperar com muita ansiedade, muita emoção também. E que seja bem-vindo para nós. Um Papa que visite mais o continente africano
é o desejo de Edmar Álvaro e Maria Tavares. Assim esperaremos também um Papa que possa fazer a sua visita apostólica cá em África e não só nos diferentes países em que nós temos, que precisamos mais daquela presença do nosso pastor, do nosso sucessor, do apóstolo Pedro, que é assim que vamos aumentando a nossa fé. Neste momento que o Espírito Santo diz a um bom Papa que a Maria, como a nossa mãe padroeira da igreja, dê a sinal aos papas que conceba um pai como o Francisco, que consiga visitar alguns países da África, como o Francisco fazia. Edmar Álvaro espera que o sucessor do Papa Francisco aposte na juventude. Porque Papa Francisco era um Papa que primia muito pela força da juventude e pelo bem-estar da humanidade, pela guerra também, ele primia muito pela paz no mundo inteiro. Então esperamos que o Papa que vem a tomar posse, que tenha o mesmo legado que Papa Francisco deixou. O conclave organizado pelo cardeal decano Giovanni Battista Re contou com 133 cardeais para a eleição do novo Papa. E vamos continuar a olhar para este conclave que vai no seu primeiro dia. Recebemos hoje no Girassol Jornal o Padre Celestino Epalanga. Boa noite, Sr. Padre. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Muito boa noite, Iracelma. Boa noite, telespectadores da TV Girassol. Estamos a olhar para o conclave que terá como um ponto único a eleição do sucessor do Papa Francisco. Hoje aconteceu a primeira votação. Até o momento, pelo menos, não há nenhum sinal, nem fumo branco, nem fumo negro. Os últimos dois papas foram eleitos no segundo dia de votação. O que é que se pode esperar deste conclave? Poderemos ter amanhã ou conhecer amanhã, o mundo poderá conhecer amanhã o novo Papa, o novo líder da Igreja Católica? Não sei se é possível, mas hoje só houve uma votação. Normalmente são 4 votações por dia, 2 de manhã e 2 no período da tarde. Acontece que o conclave começou, propriamente dito, esta tarde. Assisti toda a cerimónia. Os cardeais, os 133, um a um, depois prestaram este juramento e depois fecharam-se as portas. E depois disso houve um momento de reflexão, de oração, e só muito mais tarde, provavelmente às 18 horas da Angola, terão começado a votarem. E enquanto não se encontra... O primeiro dia vai ser difícil porque é uma dispersão de votos. Por uma razão muito simples, não existem candidatos. Os 133 são potenciais candidatos a Papa. Exatamente. Então, isto torna a coisa muito mais difícil. Pronto, tiveram algum tempo para se conhecerem, discutiram sobre os problemas da Igreja e do mundo, traçaram o perfil do próximo Papa. E eu penso que é isto que vai começar a guiar. Eu sei quão é difícil, num primeiro dia, se conseguir já alguém com 3/3 ainda por cima. Exatamente. Perdão, 2/3, não 3/3, mas 2/3, o que significa 133 precisará de 89 votos. E falando no perfil do futuro Papa, o Papa Francisco foi considerado um progressista, implementou inúmeras reformas na Igreja Católica. É expectável que as políticas do seu sucessor sejam semelhantes àquelas que foram defendidas por Francisco? Pois, a Igreja é de Cristo e a Igreja tem um magistério, temos a tradição, tem a Sagrada Escritura, e eu penso que cada Papa é um Papa. O Papa Francisco pois, abriu certas questões dentro da Igreja, e procurou enfrentar algumas situações no mundo, por exemplo, a questão da paz, as alterações climáticas, a questão da pobreza, foi interpelando os governos para prestarem atenção sobre estes aspectos que acabei de mencionar.
E obviamente, dentro da própria igreja, que estava muito fechada, ele procurou abrir as portas da igreja. Mas o Papa Francisco foi apenas revisitar o Concílio Vaticano II. Então, tentou dar vida ao Concílio Vaticano II. E eu penso que o próximo Papa vai trilhar, porque, sim, não passou muito tempo, os problemas são os mesmos. Exato. Eu penso que ele vai poder continuar. Se tiver que fazer alguma mudança de uma ou outra coisa, não creio que será para tão breve. A decisão sobre quem será o sucessor de Francisco está nas mãos já de 133 cardeais. Que tipo de Papa o mundo e a Igreja precisam? Um Papa do nosso tempo, um Papa que certamente com a ajuda do Espírito Santo que esteja à altura dos desafios da própria Igreja. A reforma da Cúria terá que continuar, mas sobretudo os desafios da evangelização, o diálogo com o mundo e olhar para sobretudo a questão das guerras, que há muitas guerras, há muitos focos acesos e ele vai certamente procurar ser este peregrino da paz, vai ser este líder religioso que vai procurar, obviamente, como para Francisco, congregar, procurar anunciar a fraternidade universal. No mundo onde há um conjunto de ameaças e vários conflitos, Sr. Padre, quais serão os verdadeiros e os grandes desafios do novo líder da Igreja Católica? Pois, é a questão da paz. Esta é importantíssima. Eu penso que é a chave. A paz é a chave hermenêutica para uma vivência pacífica entre os povos. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial e eu penso que ninguém quer isto. Esta era, de resto, uma das grandes preocupações do Papa Francisco. E eu penso que ele morreu triste, porque tudo o que está a acontecer, tudo o que ele desejou é a paz. Lutou, tentou, mas infelizmente os homens não o deram ouvidos, os poderosos deste mundo não o deram ouvidos. Mas uma coisa certa é que a guerra é sempre uma derrota. Não aprendemos com as duas guerras mundiais, não aprendemos com várias guerras espalhadas pelo mundo, mas pois sabemos que a guerra não ajuda o desenvolvimento, não ajuda o progresso das nações. Vai ser sempre um retrocesso, a perca de vidas inocentes, e isto penso que vai ser a preocupação número 1 do próximo Papa, ou seja, do sucessor de São Pedro. Senhor Padre, alguns nomes estão a ser apontados como potenciais sucessores de Francisco, entre eles o cardeal Peter Turkson, do Ghana, que tem 76 anos de idade. Numa altura em que a Igreja Católica está a experimentar o declínio na Europa, enquanto cresce em África e na Ásia, podemos esperar a eleição de um Papa africano, o quarto da história? Bem, vamos ver os espíritos. É o que eu disse. Eu participei num modo, digamos assim, de eleição semelhante a este, onde não há candidatos, todos estão ali, e vamos. É esgotante, porque vai-se votando, e obviamente depois vão-se eliminando alguns nomes, naturalmente. E depois vão ficar aqueles, por exemplo, se forem até 3 dias, se em 3 dias não se conseguir um consenso, digamos assim, alguém que tenha granjeado a confiança de 89 cardeais, portanto não conseguir os 89 votos, vão continuar até a 34ª votação. Mas olhando para aquilo que é o cenário, acredita que este conclave poderá chegar até ao dia 11 de maio ou estender-se ainda mais? Pois, isto realmente, há coisas que humanamente nos escapam, porque houve um conclave, o primeiro que durou quase 3 anos, 2 anos e 9 meses, e morreram 3 cardeais, pois porque não conseguiam encontrar os 2 terços. Esperemos que, parece que este não vai ser muito longo, aliás, o século XXI
Não tivemos ainda um conclave tão longo assim, não há nenhum que tivesse passado dos 5 dias. É possível que até o 3º dia, até sábado, pode ser que já tenhamos um Papa. Ainda há espaço para sonhar com o ecumenismo, sobretudo entre as religiões cristãs, Sr. Padre? Sim. Aliás, isto está... É uma missão, a missão da Igreja. O Concílio Vaticano II debruçou-se sobre isto. Mas o que faltou era dar corpo justamente a este desejo, a esta missão. Não só o ecumenismo, mas também o diálogo interreligioso. Portanto, um diálogo entre as igrejas cristãs, o ecumenismo, e depois o diálogo interreligioso, é o diálogo com as outras religiões. E o Papa Francisco, ele procurou fazer isto e fez-lo muito bem. E eu penso que são portas que devem permanecer abertas, pois porque o Papa Francisco dizia na Fratelli Tutti que as religiões devem estar ao serviço da paz. E eu penso que as igrejas, as religiões devem sim promover a paz. Conseguimos ver nas imagens, há fumo preto, sinal de que ainda não foi eleito ou não foi encontrado o novo sucessor, ou o sucessor do Papa Francisco. Pois, é o que eu estava a suspeitar, porque o primeiro dia há a dispersão de votos. Em 2000 eu participei na minha congregação, tivemos que eleger o procurador para ir representar-nos, e todos eram praticamente candidatos. Então, vamos votando. Era Selma, vamos votando, e é difícil. Num primeiro momento, na primeira votação, que se conseguisse já alguém com 2/3. Estava eu a desconfiar, antes mesmo de ver o fumo preto. Talvez vamos esperar amanhã ou então depois da manhã, pode ser que consigamos já ter um Papa. O novo Papa. Exatamente. Sr. Padre Celestino Palanga, muito obrigada por marcar presença nesta edição do Girassol Jornal. É um tema que vamos continuar a olhar, afinal de contas ainda não foi eleito ou não foi encontrado o sucessor do Papa Francisco. Sim, uma coisa interessante neste conclave. Rapidamente. Há um cardeal que não é bispo. Radcliffe não é bispo, e se for eleito Papa, terá que ser ordenado cardeal, aliás, bispo. Sim. É interessante, quer dizer, este aspecto, porque todos os outros cardeais são bispos, mas há um que é padre, é o dominicano Radcliffe. Exatamente, vai ser algo curioso e interessante de ver, alguém que não é bispo, ser eleito Papa, e depois mas antes de aparecer tem que ser ordenado bispo. Poderá ser uma das novidades deste Poderia ser uma das novidades, exatamente. Muito obrigada, Sr. Padre. Muito e obrigado. até a próxima. Até a próxima. E nós seguimos já com outras que fazem atualidade neste jornal. A situação da cólera no país, novas mortes ocorreram nas últimas 24 horas. 8 pessoas perderam a vida, segundo o boletim informativo do Ministério da Saúde, que registrou no mesmo período 246 novos casos da doença. O total de pessoas que perderam a vida pela doença desde o início do surto, em janeiro, chegou agora a 586. De forma geral, 18.420 casos foram registados, tiveram alta nas últimas 24 horas 175 pessoas, outras 556 continuam internadas. O Hospital Municipal do Kazenga beneficiou nesta quarta-feira de uma doação de materiais de higiene destinados à prevenção da cólera. A iniciativa é de uma instituição privada. No quadro do Programa de Combate à Cólera, o Hospital Municipal do Kazenga beneficiou hoje de produtos de limpeza num gesto social do Grupo Baseu Angola. A administradora do Kazenga, Nádia Neto, que agradeceu o gesto, disse que os produtos recebidos servirão também para apoiar as comunidades, dados números preocupantes da cólera em Luanda. O surto de cólera na nossa província é bastante preocupante. E nós, o município de Kazenga, não ficamos de parte. Portanto, nós solicitamos apoio aos nossos empresários, comerciantes, naquilo que são os produtos básicos de limpeza.
e para que pudessem nos apoiar a nível das instituições sanitárias e também prestamos apoio às nossas comunidades. E é nessa perspectiva que o Grupo Basel abraçou esta nossa solicitação e trouxeram hoje esse apoio de vários produtos de limpeza. Nádia Neto fez saber que, até o momento, o município do Kazenga registrou 6 casos de morte do surto de cólera. Nós, nessa altura, estamos ainda a trabalhar nas campanhas de sensibilização junto às comunidades, mas entendemos que é fundamental primarmos mesmo pela questão da limpeza, quer a nível das nossas unidades sanitárias, escolas e tantas outras instituições em que temos diariamente bastante movimentação de população. Nesta altura, nós, aqui no nosso centro de referência da SOMAG, temos 3 casos de internamento. Até agora, desde o início do surto, temos 6 mortes registradas. Para aquilo que é a densidade populacional do município de Kazenga, não estamos mal. Quer dizer que, de alguma forma, tem sido controlada a questão do surto aqui no nosso município, mas, entretanto, nós não estamos de braços arregaçados. E o diretor para a Ação Social do Grupo Basel Angola, Mac David, avançou que a iniciativa será feita de forma mensal para um melhor controle e combate da doença. Hoje estamos aqui no município de Kazenga para poder dar esse suporte com os meios que nós produzimos. Sabendo que o país está passando uma fase da pandemia de cólera, o produto que nós temos, isso é essencial ao combate, à limpeza da unidade hospitalar. Cá estamos, temos esse compromisso de voltar mais vezes. Conforme a administradora disse, esse compromisso é assumido mensalmente. Nós vamos disciplinar a entrega para a Direção Municipal do Kazenga, de Saúde de Kazenga, e, da sua vez, vai entregar para os outros pontos que a administração municipal se tem. A solidariedade é sempre bem-vinda, ainda mais nesta situação do surto de cólera, em que a higiene é primordial. Então só temos a agradecer e que atos como esses aconteçam mais vezes. Foram entregues ao também conhecido como Hospital da SOMAG 50 litros de lexívia e outros produtos de da Huila, a primeira campanha do ano de cirurgias ao lábio leporino e a fenda do palato. 135 pacientes de várias províncias do país estão inscritos. A campanha é gratuita e será desenvolvida até sábado próximo. Arrancou esta segunda-feira no Lubango a primeira campanha do ano de cirurgias do lábio leporino e fenda do palato. 135 pacientes de várias províncias do país estão inscritos para beneficiarem dos procedimentos cirúrgicos gratuitos até ao próximo sábado, segundo o cirurgião maxilofacial Sebastião Cabo. O especialista realça que a equipa de profissionais da Huila está a trabalhar com 2 técnicos moçambicanos no âmbito de uma parceria entre os 2 países. Estão todas criadas e no primeiro dia é sempre aquele corzinho, mas todas as condições estão criadas para que demos o arranque da campanha. De muitas províncias, vem da Lunda Norte, da Lunda Sul, de Mochico, vem do Ambo, aqui do Namibe, do Kwanza Sul, de Benguela. E praticamente todas as províncias nós temos aí. Dado o elevado número de pacientes, Sebastião Cabo garante que mais de 15 cirurgias serão efetuadas diariamente. Porque o universo de doentes é maior dessa vez, né? Estamos com 135 doentes e então queremos que sejam operados o máximo possível durante a semana, para que quando chegamos aos sábados sejam menos doentes. Eu estou muito distante, a minha irmã é de Benguela, eu sou do Cunene. Então vimos a publicidade na rede social. Eu então tive que ajudar a minha irmã, porque a minha irmã está muito mal, está passando mal, humilhação diante das outras. Agora eu espero que tudo corra bem em nome de Jesus, e é para tudo correr mesmo bem, e é para ela ficar bem. Aumentou nos últimos dias o número de casos de síndrome gripal que dão entrada nas unidades hospitalares em Luanda, um quadro que pode piorar com o cacimbo que se avizinha. Profissionais de saúde, ouvidos hoje pela Girassol, recomendam cuidados redobrados.
10 a 15 casos de síndrome gripal é a média do número de pacientes atendidos no Centro de Saúde do Bairro Operário, caracterizada por um quadro de febre repentina no início, seguida de tosse, dor de garganta, de cabeça e nas articulações. A síndrome gripal tem um período de incubação que varia entre 1 a 4 dias. O problema do fórum respiratório faz parte do grupo de patologias frequentes no tempo de cacimbo, diz a médica clínica geral Augusta Xandicua. Na época em que nos encontramos e que se aproximam, que é o cacimbo, tem com frequência várias outras patologias respiratórias, como, além da síndrome gripal, tem as pneumonia, a tuberculose, as bronquites, principalmente nas crianças mesmo. Quando aparecem, é recomendável dirigir-se a um centro, a um hospital mais próximo de sua residência, para melhor ser acompanhado, para evitar as possíveis complicações que se podem aparecer. Complicações essas que Dona Aurora Pedro quer longe do seu neto, daí não ter esperado mais e decidiu levar o novo membro da família ao primeiro sintoma de gripe ao Centro de Saúde do Bairro Operário. O neto está engripado, então, para não ter tempo em casa, vale a pena vir uma consulta para saber se a gripe é passageira ou uma dispneia. Então, para se prevenir, tem que vir ao hospital. Em primeiro lugar, agasalhar-se bem, controlar a hora dos banhos, sobretudo os bebês, muito sumo de limão, muito chá. Medidas muito bem vistas e reforçadas aqui pela Clínica Geral. Augusta Xandicua aconselha igualmente o uso moderado de ventoinhas e ar-condicionados. Tenham toda a atenção, cuidado principalmente aos menores, não deixar que os menores fiquem constantemente na água. Normalmente eles devem estar agasalhados, os adultos não devem consumir exageradamente as bebidas alcoólicas. Quando chegar o momento, por exemplo, o período noturno e não só, agasalhar-se como devidamente, evitar o uso de medicamentos caseiros, porque nessa altura os pacientes normalmente utilizam mais os chás caseiros, que podem não têm a dosagem correta e podem complicar, aumentar os líquidos no organismo e provocar algumas outras complicações como patologia. A médica avança as complicações de um quadro respiratório negligenciado. A complicação mais drástica é a morte, acometer os órgãos e causar mesmo a morte do paciente. O tempo de cacimbo começa oficialmente a 15 de maio. Lugar nesta quarta-feira aqui em Luanda, com reflexões centradas na grande distribuição em Angola, desafios e oportunidades, a regulação do comércio e a produção nacional. Na ocasião, o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, voltou a destacar o facto de o alvará comercial ser agora um documento único e vitalício, fruto do projeto Simplifica 2.0 e que possibilita maior mobilidade da atividade económica nacional. Para desburocratizar os processos e combater a famosa gasosa, que está institucionalizada nos serviços públicos, e reduzir os tantos papéis que são necessários para tratar uma simples licença ou certificado, foi alterada a lei, simplificando a relação com as instituições. A informação foi avançada nesta quarta-feira em Luanda pelo Ministro de Estado e chefe de Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, no Fórum sobre a Grande Distribuição. Adão de Almeida disse que o alvará comercial, que tinha um prazo de validade de 5 anos, passa agora a ser vitalício. O alvará comercial é um tema de base, crítico, no âmbito da atuação económica, e aí o que nós fizemos foi, primeiro, unificar o alvará, para alterarmos aquele cenário de ter muitos subalvarás. A nossa realidade, quando nós, até os mecanismos de inspeção, quando vão a um agente comercial, tem que encontrar lá um conjunto de molduras afixadas nas paredes da licença A, da licença B, da licença C. Portanto, construir um modelo em que exista um alvará único
que permita o exercício da atividade sem ser necessário ter um conjunto de outros subalvarás, chamemos, outra licença de outras instituições, bem como o alvará único também na prestação de serviços mercantis, ou seja, fazer com que um único alvará sirva para o agente abrir outras unidades. Portanto, no modelo que nós trazíamos, se eu tiver uma loja, eu tenho que ter um alvará para essa loja, se eu abrir outra loja da mesma cadeia, eu tenho que ter um outro alvará para aquela. Agora, o princípio eu com um único alvará tenho licença para o exercício da atividade e posso abrir vários estabelecimentos no âmbito da mesma autorização. Por exemplo, eliminação do prazo de validade. Isto é, o alvará agora deixa de ser necessário a renovação e ele é vitalício. Portanto, está licenciado. Daí para frente exerce a atividade até não poder mais. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República referiu ainda que o projeto Simplifica Turismo para tornar o setor mais eficaz já está concluído e será aprovado em breve. Está concluída para aprovação brevemente a terceira versão do Simplifica, que vai ser dedicada exclusivamente ao turismo. Tem um Simplifica Turismo. E aí nós olhamos para os vários temas do setor do turismo e introduzimos neles um conjunto de medidas na mesma lógica que inspira o projeto de simplificação. Desde rentacars, hotéis, restaurantes, outros estabelecimentos que concorrem para a cadeia do turismo, para que tenhamos também aí menos barreiras e no plano daquilo que é a resposta da administração pública à pretensão ou às pretensões dos cidadãos, tenhamos melhor capacidade de resposta. A vistoria única é também uma mudança importante, uma vez que era uma das maiores queixas dos empresários, que ficavam semanas à espera que os 3 serviços, Proteção Civil e Bombeiros, Direção Municipal de Saúde e Direção Nacional de Prevenção e Avaliação de Impactos Ambientais, tivessem disponibilidade para se deslocarem ao local, sendo que o faziam também em dias diferentes. A primeira medida lá atrás foi mudar o modelo. Portanto, acabamos com as inspeções sectoriais. Hoje, a maior parte dos ministérios já nem tem um serviço de inspeção, portanto, salvo aquelas muito específicas que a natureza da atividade continua a justificar, por exemplo, da saúde. Fazer uma inspeção no hospital é uma coisa muito específica e então a saúde tem inspeção de saúde. Mas, tirando esses casos muito específicos, os ministérios já não têm inspeção e foi criada uma entidade única para fazer a inspeção. Olhamos agora para o mercado cambial. Desde segunda-feira que o dólar é cotado a 911 kwanzas, sem variações significativas. Especialistas ouvidos pela Girassol admitem que o facto representa um sinal de relativa estabilidade cambial, apesar do ainda acentuado nível de depreciação da moeda nacional. A moeda nacional registrou uma ligeira valorização face ao dólar se comparado com o último trimestre. O dólar, que custava 912, passa agora para 911 kwanzas, de acordo com o site oficial do Banco Nacional de Angola. Ou seja, se quisermos chegar aos 100 dólares, precisaríamos de 91 mil kwanzas. Quanto ao mercado informal, neste segundo trimestre, o dólar registra uma subida de 1,8% para 109 mil kwanzas face aos 107 mil kwanzas que custava no primeiro trimestre de 2025. Já para o euro, no mercado formal, o valor está taxado em 1.045 kwanzas. No mercado informal, encontra-se a 129 mil kwanzas. Para o economista Daniel Sapateiro, esta variação ainda é minimalista. O que nós estamos a falar é de uma variação minimalista daquilo que se encontrava desde 23 de dezembro de 2024, que era um câmbio estacionado numa cotação de 912,000, e na passada segunda-feira, dia 5 de maio, houve uma valorização do Kwanza para 911, 909. Entretanto, no dia de ontem, dia 6 de maio, houve aqui uma pequena desvalorização do dólar, ou uma valorização do dólar, perdão, para 911, 959. São questões muito tecnicamente quase sem expressão.
Na sua abordagem, o economista continua reforçando que esta variação tem ainda pouca apreciação na prática, porém pode ter um lado positivo para empresários que importam matéria-prima ou serviços. E o lado positivo é de que os empresários que importam, portanto, compram no estrangeiro, por mercadorias, produtos acabados, matérias-primas, serviços, há aqui uma estabilidade de 911, 912 e depois precificar, dar os preços aos bens e serviços para vender em moeda nacional e voltar depois a fazer novas encomendas para o futuro. Apesar desta valorização do Kwanza dar sinal positivo, o mercado ainda enfrenta desafios à alta contínua do dólar nos últimos anos. Cerca de 48 mil milhões de kwanzas e o valor líquido arrecadado pela Recrédito em 2024, resultante da gestão de ativos públicos. A informação foi avançada nesta quarta-feira durante uma conferência de imprensa realizada aqui em Luanda. A Recrédito foi criada para gerir ativos tóxicos e novos procedimentos operacionais para avaliar créditos, maximizar a recuperação e minimizar os custos responsáveis pela recuperação de créditos mal parados e pelo apoio à estabilidade do sistema financeiro angolano. Nesta quarta-feira, a Recrédito apresentou os resultados dos ativos públicos referentes ao ano de 2024. No âmbito da nossa atividade de responsabilidade e de compromisso com o mercado e transparência após a aprovação das nossas contas pelos nossos acionistas, que foram aprovadas no dia 5 de maio, nós decidimos realizar esta atividade com os jornalistas para divulgação dos resultados da empresa em 2024 ao público em geral. Neste mesmo ano, a Recrédito lançou um resultado líquido de 48,52 mil milhões de kwanzas e foram recuperados 31,9 mil milhões de kwanzas em créditos mal parados, o que representa 109% do objetivo estabelecido no ano em referência. Cerca de 48 mil milhões de kwanzas e uma recuperação de 31,9 mil milhões de kwanzas. O nosso crescimento ao nível da recuperação foi de cerca de 9%. Ultrapassamos o objetivo que foi estabelecido pelos nossos acionistas e o resultado líquido manteve-se mais ou menos equiparado ao resultado do ano passado. Nós fixamos um objetivo de recuperação para o ano 2025 de cerca de 30 mil milhões de kwanzas e esperamos atingir o objetivo estabelecido. A empresa investiu cerca de 288,87 mil milhões de kwanzas na aquisição de carteiras de créditos mal parado, como disse Walter Barros, e já recuperou 108,35 mil milhões, o que representa 38% do montante investido. O resultado líquido da nossa empresa foi de 48,52 mil milhões de kwanzas, tendo o nosso ativo registado um montante de 283,83 mil milhões de kwanzas, e tivemos um ROE de 17%. Os nossos indicadores de eficiência estão com um cost to recovery de 20% e um cost to revenue de cerca de 12%. Portanto, que representa, de facto, que a nossa atividade, comparativamente a congêneres de outros países africanos, estão com indicadores muito positivos. A Recrédito reforça assim o seu papel estratégico no setor financeiro nacional, comprometido com a recuperação de ativos e a criação de valor público com rigor, sustentabilidade e visão de longo prazo. O último relatório sobre o desenvolvimento humano, divulgado nesta terça-feira pelas Nações Unidas, indica que Angola subiu 2 lugares no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. O país passou da posição 150 para 148.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, divulgou nesta terça-feira o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano. Segundo o documento, o país subiu 2 lugares no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, passando da 150 para a posição número 148. O relatório destaca a subida de 6 dos 9 membros da comunidade dos países de língua portuguesa no ranking do Índice da ONU, com Portugal a manter-se na categoria mais elevada, Guiné-Bissau e Moçambique na mais baixa. Num ranking liderado pela Islândia, Portugal ocupa agora a posição número 40 face a 42, registada no relatório anterior, seguindo-se o Brasil na lista de estados da CPLP com melhor índice, subindo do 89 lugar para o 84. A Guiné-Bissau passou para a posição número 179 para a 174 e Moçambique subiu uma posição de 183 para 182. Entre os países lusófonos, apenas Cabo Verde desceu na classificação do índice, passando da posição número 131 para 135, numa avaliação que se centra no desempenho dos países em 2023. A África subsaariana, segundo o documento, é a região com mais baixo índice em todo o mundo. A região está a progredir na disponibilidade de dados e infraestrutura, mas ainda apresenta grandes lacunas. Portugal é o único país lusófono na categoria de desenvolvimento humano muito elevado. O Brasil atingiu a categoria de elevado e Guiné Equatorial, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Timor-Leste estão na lista de países que registraram um desenvolvimento humano médio. Guiné-Bissau e Moçambique são os membros da CPLP incluídos na categoria de desenvolvimento humano baixo, que é encerrada pelo Sudão do Sul na última posição número 193. Os dados integram no relatório de desenvolvimento humano de 2025 uma questão de escolha, pessoas e possibilidades na era da inteligência artificial, que analisa o progresso numa variedade de indicadores conhecidos como o Índice de Desenvolvimento Humano, que engloba conquistas em saúde, educação e nível de rendimentos. O documento revela uma estagnação do Índice de Desenvolvimento Humano em todas as regiões do mundo, ao mesmo tempo que mostra que a inteligência artificial pode reativar o desenvolvimento. A informação continua depois do intervalo. Regresse connosco a outras da atualidade para lhe dar a ver. Até já. Estamos de volta com as notícias. O Presidente da República, João Lourenço, assinou hoje vários decretos apoiado na Constituição da República, na Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas e depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional, que promovem oficiais generais e superiores a novos postos da hierarquia militar, nomeia oficiais generais e almirantes a novos cargos e exonera vários oficiais generais e almirantes. Do conjunto de diplomas já constam também ordens a licenciar do Serviço Militar Ativo, a reforma por limite de idade, vários oficiais generais e almirantes. Na Polícia Nacional, o Presidente da República nomeou também oficiais comissários para diferentes cargos, exonerou oficiais comissários e promoveu oficiais comissários e superiores a vários postos da corporação. Das decisões tomadas pelo Presidente da República, referência à promoção do oficial comissário Orlando Paulo Jorge Bernardo ao posto policial de comissário-chefe, nomeado por decreto para exercer o cargo de segundo comandante-geral da Polícia Nacional de Angola. Outra decisão do Presidente da República é a exoneração do comissário bombeiro principal Manuel Matanda Lutango do cargo de comandante do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Ministério do Interior. Em sua substituição foi nomeado o comandante do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, o comissário bombeiro Bravo Pereira Mendes.
Mais de 2,3 milhões de litros de combustíveis e seus derivados, que estavam destinados ao contrabando, foram apreendidos no primeiro trimestre deste ano pela Comissão Interministerial para o Combate ao Contrabando de Combustíveis. A informação foi avançada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, durante a reunião da Comissão Interministerial para o Combate ao Contrabando de Combustíveis, Imigração e Pesca Ilegais e Tráfico Ilícito de Minerais Estratégicos, que teve lugar nesta terça-feira em Luanda. As estatísticas demonstram que no primeiro trimestre de 2025 foram apreendidos 2.390.878 litros de combustíveis e seus derivados. O quadro descrito é resultante das medidas de caráter estratégico, designadamente a articulação da Comissão Interministerial com os governos provinciais e departamentos ministeriais com interesse específico na matéria e ações de natureza operacional que desenvolvem a larga escala os órgãos de segurança e defesa nacional, a prevenção, enfrentamento e o fustigamento do crime, combatendo igualmente os criminosos implicados. Segundo Pereira Furtado, é necessário imprimir mais rigor e projetar novas medidas mais assertivas e implacáveis no combate ao contrabando de combustíveis, uma vez que já é possível ter uma melhor percepção da estrutura organizacional do contrabando de combustíveis, que conta com o envolvimento de pessoas que ocupam posições privilegiadas na estrutura pública. Temos vindo a acompanhar o comportamento, a evolução do fenômeno do contrabando, bem como dos seus atores, os seus modos operandi, e hoje percebemos melhor a profundidade da estrutura organizacional do contrabando e dos contrabandistas, a qual envolvem agentes públicos, autoridades tradicionais e entes privados e vários níveis que se serviam e ainda se servem de posições privilegiadas nas estruturas públicas e de interesse público para investigar, instigar, facilitar e manterem o processo de contrabando de combustíveis, imigração e pesca ilegal, bem como o tráfico ilícito de minerais preciosos noutras regiões do país. Outra preocupação da Comissão surge pelo fato de vários cidadãos e até crianças estarem a adotar o contrabando como fonte de renda. Preocupa-nos o facto de, nestas circunstâncias, cidadãos, comerciantes, camponeses e taxistas, entre adultos, jovens e mulheres, terem adotado a prática do contrabando como um meio de renda normal. É ainda agravada pelo empenho de crianças e adolescentes nestas tarefas, retirando-as do circuito escolar. Trata-se claramente da busca e apetência pelo lucro fácil, por parte dos indivíduos e familiares e até de crianças envolvidas nestas práticas. Atualmente, mais de 1.800 processos ligados ao contrabando de combustível encontram-se em fase de instrução, 50 dos quais já introduzidos em juízo e 11 decididos, segundo o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República. A Administração-Geral Tributária recebeu nesta quarta-feira, nas suas instalações, responsáveis das principais empresas de consultoria do país. O encontro serviu para acolher contribuições no âmbito do processo da consulta pública presencial referente à proposta de Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. O novo diploma da AGT, que está desde o passado dia 5 de maio em consulta pública, vem substituir o atual modelo de tributação, deixando de se basear nos múltiplos diplomas por um único que abrange todos os rendimentos das pessoas singulares. Na tarde desta quarta-feira, a AGT recebeu responsáveis de principais empresas de consultoria para analisar e colher contribuições sobre a nova reforma, segundo avançou Nuno Chaves, do Departamento Jurídico da Instituição Tributária.
Hoje, que é o terceiro dia desse processo de articulação, estamos a nos sentar com as Big Four, que são as principais empresas de consultoria a operar no nosso mercado, com o mesmo objetivo, de discutirmos as propostas que elas apresentaram e, a partir disto, tirarmos conclusões específicas e definir aquilo que efetivamente vai ficar como solução para o código que está agora em análise. Nuno Chaves falou sobre algumas preocupações apresentadas pelas empresas. Dou-vos o exemplo aqui das viaturas que as empresas atribuem aos seus funcionários. Nós vamos passar a tributar essas viaturas atribuídas aos funcionários em sede do IRPS, mas a questão que se coloca é a de saber se são todas as viaturas, se são as viaturas utilizadas apenas de serviço à casa ou de casa ao serviço, se são as viaturas apenas utilizadas no contexto da relação jurídico-laboral, enquanto o funcionário está a trabalhar, precisa de se deslocar de um ponto a outro. Portanto, são questões muito precisas que nós estamos a discutir para conseguirmos consenso e termos, como referi, uma proposta de código mais ajustado à nossa realidade. Milton Melo é consultor de prática fiscal. Conta sobre o que traz de preocupações e também contributo para a nova reforma da AGT. Há uma preocupação que é a transição entre aquilo que é o atual código do IRT, Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho, para o IRPS. Esta é uma reforma que tem alguma profundidade, portanto nós estamos a falar de uma reforma que são meros ajustes. Estamos a falar aqui da fusão de 3 códigos tributários num só. Isso por si só já é um avanço, uma inovação significativa face àquilo que temos hoje em dia. A nossa preocupação é que de facto haja informação, que haja uma letra da lei que seja clara, que era para que todas as empresas e pessoas individuais também, empresárias individuais, possam implementar esta reforma de uma forma tranquila a partir de 2026. A referida proposta, segundo a AGT, tem como principal objetivo a simplificação da legislação fiscal, redução de custos, alargamento da base tributária e a promoção da justiça fiscal. Os chamados jogos de azar atraem cada vez mais a cidadãos, na sua maioria jovens. O fenómeno ganha espaço de forma preocupante. Especialistas ouvidos pela Girassol afirmam que a vulnerabilidade financeira da maioria das famílias é um dos fatores na base da adesão massiva e recomendam um acompanhamento rigoroso, sobretudo no domínio psicológico. Os jogos da sorte e do azar podem ter consequências negativas e significativas, incluindo problemas financeiros, sociais, de saúde física e mental e até mesmo legais. Para o sociólogo Cláudio Tomás, as famílias com pouco poder financeiro são as que mais tentam a sorte nos jogos e que, a maior parte das vezes, termina em azar. Está estudado, na maior parte dos países em que há estudos sobre, que são os setores mais pobres da população que mais gastam rendimentos nas apostas, não é? E isto de facto tem que ser protegido, mas era interessante fazermos esse tipo de estudos porque as famílias pobres tornam-se ainda muito mais vulneráveis quando não precisam de ser todos, quando só um membro da família pode ser apanhado no vício de jogo, não é? E os vícios de jogo são muito complicados, não é? Depois é preciso também uma intervenção para o tratamento destas pessoas, para retirarem-nos do vício de jogo. O estresse, a ansiedade, a depressão e a culpa associados ao vício em jogos podem ter um impacto negativo na saúde mental, segundo explicações do psicólogo clínico Airoso Conde. Vejamos que pode desencadear a um quadro de ansiedade patológica. Isso, vamos sempre olhar naquilo que são os níveis de gravidade, né? Podemos começar por um nível leve, nível moderado e depois grave. Nesta questão temos total descontrole e, obviamente, o cuidado psicológico é sempre o mais indicado para ajudar o indivíduo a sair deste quadro, através daquilo que são os objetivos de intervenção, né? Os objetivos são mudança de pensamento e mudança de comportamento. Então, dentro da psicologia existem instrumentos voltados para isto, que é a famosa psicoterapia.
Por sua vez, Márcio Cabral, porta-voz da Casa de Apostas da Elefante Bet, sinaliza que existe um controle rigoroso interno que impossibilita os menores de idade apostarem. Nós preocupamos-nos bastante com o quesito do combate ao jogo entre menores. Todos os nossos vendedores são exaustivamente informados desde a formação a jamais realizarem vendas cujo beneficiário seja um menor de idade. E nem existe esta coisa de que, ok, foi o papá, foi o tio, foi o avô que mandou. Não há vendas feitas para menores de idade. E o mesmo passa-se com os nossos funcionários a tempo integral, com os funcionários que são mesmo assalariados da casa-mãe das fichas. E o jurista André Mingas realça que a atual lei de apostas de jogos trouxe uma nova dinâmica de atuação e controlo, elementos que considera fundamental para o combate ao branqueamento de capitais. Nos termos da lei número 17/24, vem então regular as atividades, os jogos, na realidade, as atividades desses jogos. Quando falamos em atividades, estamos a falar dos atos que essas instituições, no entanto, podem, naquilo que é a sua forma operandi, vai agir nos termos e nos marcos da lei. Uma nota essencial, a questão da prevenção da própria questão do branqueamento de capital, que é essencial para escrutinar devidamente, ou estamos a falar das criptomoedas, outros elementos essenciais, então é necessário que se reforce cada vez mais essa dinâmica do controle da forma de atuação destas apostas. O Instituto de Supervisão de Jogos é a entidade responsável pela regulamentação, fiscalização e supervisão de todos os jogos de fortuna ou azar, jogos sociais e jogos remotos em Angola, bem como de contribuir para o aumento da arrecadação de receitas públicas. Mineração de criptomoedas, estratégias de combate em destaque. Seguimos com as notícias além das nossas fronteiras. O Prémio Nobel da Paz, Denis Mukwege, denunciou o uso da violência sexual como arma de guerra no conflito da RDC. O pronunciamento do também médico reforça denúncias já feitas anteriormente por instituições internacionais. Siga agora o Compacto Internacional. Denis Mukwege fez a denúncia nesta quarta-feira, enquanto falava no Parlamento Europeu em Estrasburgo, em França. O médico, que venceu o Prémio Nobel da Paz em 2018, descreveu durante a sua explanação a situação como dramática na região de Kivu do Norte, na República Democrática do Congo. Denis Mukwege reportou que houve 10 mil casos de violência sexual, sendo que 30 a 35% das vítimas de estupros são crianças. Mukwege estava em Estrasburgo para se reunir com membros do Parlamento Europeu e exortá-los a ajudar nas negociações de paz. Denis Mukwege é o fundador do Hospital Panzi, na região de Bukavu, no leste da RDC, e por mais de 20 anos tratou inúmeras mulheres que foram estupradas em meio a combates entre grupos armados. O trabalho desenvolvido valeu-lhe o Prémio Nobel da Paz em 2018, dividido com a ativista Nadia Muradi. A Índia atingiu o Paquistão e a Caxemira paquistanesa com mísseis nesta quarta-feira, e o Paquistão disse ter abatido 5 aeronaves indianas e prometeu retalhar, segundo a agência Reuters. O governo indiano garantiu que, se o Paquistão responder, a Índia responderá. As ações das partes aumentam os receios de que se inicie um conflito de larga escala entre os dois países, que têm no seu arsenal armas nucleares. O governo da Índia disse que atingiu locais de infraestrutura terrorista, alguns deles ligados a um ataque de militantes islâmicos, que matou 25 turistas hindus e um local na Caxemira indiana no mês passado. O Paquistão, por sua vez, disse que pelo menos 26 dos seus civis foram mortos e acusou a Índia de ter provocado o inferno na região, e então prometeu vingar a perda de vidas paquistanesas inocentes e a flagrante violação da sua soberania. Os Estados Unidos e Israel discutiram a possibilidade de Washington liderar uma administração temporária de Gaza no pós-guerra. O dado é avançado pela agência noticiosa Reuters, que cita fontes familiarizadas com o assunto, que terão afirmado que as consultas de alto nível se concentraram em torno de um governo de transição liderado por uma autoridade dos Estados Unidos, que supervisionaria Gaza até que a região fosse desmilitarizada e estabilizada e uma administração palestina viável surgisse. Uma fonte do lado americano, questionada sobre a questão, afirmou apenas que o que se quer é a libertação imediata dos reféns.
Estamos de volta à atualidade. Mais de 10 processos ligados à mineração de criptomoedas estão em fase de instrução na Procuradoria-Geral da República. A informação foi avançada pelo juiz-presidente do Tribunal da Comarca de Luanda durante a abertura do ciclo de formação dirigido a juízes, que teve início nesta quarta-feira. O responsável avançou igualmente que 5 casos vão começar a ser julgados em breve. Uma invasão silenciosa que prejudica o Estado angolano, a mineração de criptomoedas. O crime não é novo, mas tem crescido no nosso país. Desde 2024, que em Angola a atividade mineira é ilegal e o crime conexos são abrangidos pela Lei de Combate à Atividade Mineira Ilegal. Neste momento, a Procuradoria-Geral da República conta com mais de 10 processos de instrução preparatória. Nós começamos a trabalhar com mais de uma dezena de processos, mas isto desde o ano passado. E neste momento, todos eles estão em fase muito adiantada de instrução preparatória, sendo que 2 deles já foram concluídos, introduzidos em tribunal. O nosso Estado criminalizou a mineração de criptomoedas desde o ano passado e com essa base legal nós temos trabalhado. Por outro lado, também temos investido na formação de magistrados do Ministério Público, de instrutores processuais e agora, como viram, também de juízes, para que efetivamente tenhamos o mesmo entendimento do nosso quadro legal de mineração de criptomoedas. Com o objetivo de dar ferramentas para conduzir melhor a investigação, o Conselho Superior da Magistratura Judicial promove, a partir desta quarta-feira, um ciclo de formação de 2 dias sobre a mineração de criptomoedas dirigida aos magistrados judiciais e do Ministério Público. Os primeiros casos de criptomoedas julgados vão ser conhecidos em breve. Nesta altura temos 5 casos de criptomoedas prontos para serem introduzidos em juízo. Destes 5 casos, um deles foi para instrução contraditória, porque é sabido que nos termos da Lei Processual Penal há a faculdade de se requerer a instrução contraditória. Portanto, desses 5 crimes, um foi para a instrução contraditória. Os outros, neste caso 4, dentro dos próximos dias, conhecerão a fase judicial. Isto quer dizer, conheceremos a fase de julgamento para então concluirmos processualmente com a decisão de cada um destes casos. Um crime com maior envolvimento de cidadãos estrangeiros, neste momento por causa do poder econômico, e tem prejudicado o Estado angolano, sobretudo do ponto de vista financeiro. Prejuízo do Estado incalculáveis, sobretudo do ponto de vista energético, do ponto de vista das finanças em si, porque, como sabem, são crimes econômico-financeiros. As criptomoedas vão, por assim dizer, substituir aquilo que é o nosso sistema financeiro formal. E com isso, há danos por aí incalculáveis. O sistema financeiro deixa de obter os seus fluxos normais porque os agentes utilizam as criptomoedas para comercializar, para branquear capitais fora do sistema, fora do circuito financeiro e econômico formal. O ciclo de formação, que tem como ponto de partida a Província Judicial de Luanda, capital da região judicial número 1, que compreende igualmente as províncias judiciais do Kwanza Norte e Bengo. É bem sabido que o modo operandi hoje não será o mesmo. As ações que temos estado a conduzir levam-nos para os mercados, para os quintalões. Hoje temos a certeza que, com essa formação, com o conhecimento que Vossas Excelências vão adquirir aqui, e pela experiência que nós temos, em termos de, nós como polícia, temos em termos de conduzir esse tipo de investigações, pensamos que o modo operandi será mais complexo, será difícil. Esta formação, que tem a duração de 2 dias, conta com a participação do diretor-geral do SIC, bem como o secretário executivo do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o diretor adjunto de INEG e engenheiros informáticos. Agora, a atualidade desportiva. O Interclube é o vencedor da Taça de Angola em basquetebol feminino. O jogo terminou há instantes. Vamos ao encontro do jornalista António Matamba, que vai avançar mais dados sobre este jogo. Matamba, boa noite. Saudações à nossa audiência. Nos encontramos no pavilhão principal da Cidadela, onde terminou há instantes protocolo, por favor, ajudar as entidades a Escola Desportiva Formigas de Kazenga, que perdeu esta inédita final
da Taça de Angola Basquetebol Sénior Feminino. O Inter venceu por uma margem de 3 pontos, 53-50 foi o resultado desta partida que opôs uma equipa que já está habituada a Angola, uma equipa da Polícia Nacional, e uma equipa que estreia-se nessa competição, ou seja, estreia-se no que as finais dizem respeito às Formigas do Kazenga, comandada por João Formosa. No entanto, vou à conversa com o técnico principal da equipa do Interclube, que voltou ao pódio depois do ano passado ter perdido essa Taça de Angola diante do 1º de agosto. Coach Sapalo, muito boa noite. A equipa trabalhou e conseguiu travar as Formigas do Kazenga, que entraram muito bem nesta partida, venceram o 1º quarto. Onde esteve o segredo para voltar ao título nesta Taça de Angola? Olha, primeiramente temos que agradecer o sacrifício, a vontade das jogadoras durante o jogo. Foi um jogo extremamente difícil, porque nós é que permitimos que, em termos defensivos, a equipa não teve uma coesão, não defendemos conforme nós pretendíamos, e isso permitiu que a equipa do Formiga, lançamento de longa distância, tem convertido quase 7 triplos por jogo, e aquilo que nós trabalhamos durante a semana é reduzir esse lançamento de longa distância. Aí houve um equilíbrio, mas conforme se tem dito, as finais nem sempre para ser jogadas em condições. O mais importante é ganhar. Ganhamos, estamos de parabéns, temos muita coisa para fazer, temos muita coisa para trabalhar. Pensamos que cada dia que passa vamos melhorando nas coisas que nós cometemos no jogo de hoje. Muito obrigado. Era o treinador principal do Interclube, que conquistou nesta noite a Taça de Angola, a edição 34 desta prova. Digo, vou agora à conversa também com o técnico da Escola Desportiva Formigas do Kazenga, João Formosa. Muito boa noite. A equipa trabalhou bastante, no entanto, insuficiente para travar o Interclube nesta final. E ainda assim, a sua equipa faz história ao chegar pela primeira vez numa final da prova da Taça de Angola. Realmente. Nós temos aí 50 pontos de ouro, né? Digo assim, 50 pontos de ouro. E que, claro que nós conseguimos obrigar o Inter a jogar o melhor que tem. E isso demonstra um certo crescimento do nosso grupo. Estamos de parabéns, né? Porque conseguimos trazer aqui um espetáculo de basquetebol. Acredito que todo mundo que se deslocou para este recinto hoje ficou agradado com o grandíssimo jogo que foi realizado aqui. Faltou-nos um pouquinho de experiência aí na parte final para conseguir tirarmos daqui o título. Mas também fica a experiência, né? Porque com os erros nós aprendemos e vamos continuar a trabalhar. Vamos lutar para que voltemos a esses palcos, nessas fases, né? Porque não foi fácil chegar até aqui. E se conseguimos chegar até aqui, para nós já é um troféu, já é um campeonato ganho. Mas ainda assim queríamos mais e esse é o segredo. Trabalhar, as próximas vezes vamos conseguir chegar até onde nós queremos. Termina a Taça de Angola, vem aí o campeonato nacional. Como motivar e galvanizar essa equipa para esta competição nacional? Bem, acabou um capítulo, vamos recomeçar outro, né? Ou terminar outro. E é claro que não vamos ficar aqui a chorar pelo leite derramado, vamos arregaçar as mangas e começar a pôr a mão na massa, né? E trabalhar, porque temos aí outro campeonato ainda em vista, e acreditar que se conseguimos chegar até a final hoje, podemos lutar para ver se conseguimos fazer outras coisas igual para o campeonato nacional. Prontos. Para nós nada está perdido, muito pelo contrário, muito foi ganho aqui, hoje, nessa competição. E agora vamos recuperar energia para que possamos dar continuidade ao Campeonato Nacional e fazer o possível para repetir o feito. Obrigado, treinador da equipa das Formigas do Kazenga, que ficou a uns 3 pontos para conquistar a Taça de Angola, edição 34. Esta Taça de Angola conquistada pela equipa da Polícia Nacional, orientada o senhor Fernando Sapalo, o técnico que assumiu em coisa de 2 meses essa equipa da Polícia Nacional, que normalmente tem a sua casa nos Bombeiros. Recordar que o primeiro quarto deste encontro ficou a favor das Formigas do Kazenga por 14-13. O segundo quarto ficou a favor do Interclube por 34-24. O terceiro quarto, o terceiro período, o Inter voltou a vencer por uma margem de 2 pontos, 40-38. E no último quarto, o quarto derradeiro,
O Inter venceu também por 3 pontos. Ainda assim, a equipa do Kazenga mostrou uma boa réplica, mostrou uma boa fotografia daquilo que tem Agora sido sim, vamos o então investimento para do senhor Nguabi Salvador, que é o a entrega presidente de medalha desta equipa do município do Kazenga. O desenvolvimento desta atividade, com certeza o caro telespectador verá no próximo programa de Destaque na Rede da manhã com maior a presidente da mesa da Assembleia nós Geral vamos da continuar aqui no pavilhão de principal da Cidadela a doutora acompanhar as Elisa incidências Pires, desta Elisa Gaspar, partida entre o Interclube e a Escola Desportiva Formigas. Entrega de medalhas de prata. António Batamba e a final da Taça de Angola em basquetebol feminino. O título é da equipa da polícia. O desporto a encerrar a edição de hoje do Girassol Jornal. Nós voltamos a estar juntos amanhã a partir das 19h45. Boa noite.